Vanessa estava sentada no sofá, observando as sombras que a luz do abajur desenhava na parede. O silêncio da casa contrastava com as memórias barulhentas que ela costumava associar à vida a dois. Ícaro, seu marido, mais uma vez, alegando compromissos no trabalho que sempre pareciam surgir de última hora. O casamento deles já não tinha a mesma intensidade de antes, mas Vanessa acreditava que isso era natural após anos juntos. Apesar de tudo, ela sempre confiou em Ícaro, mesmo quando seus gestos se tornaram mais mecânicos e suas palavras menos frequentes. Naquela noite, algo em seu íntimo parecia inquieto. Vanessa tentou ignorar, mas a sensação de vazio crescia a cada instante. Recordou-se das noites em que eles riam sem motivo, do brilho no olhar dele ao contar suas histórias de trabalho. Agora, tudo parecia distante, como se ela estivesse segurando as últimas fagulhas de uma fogueira prestes a apagar. Mesmo com as mudanças, Vanessa não queria acreditar que algo pudesse estar errado. Ela justificava os atrasos e a frieza como consequências do estresse de Ícaro. O telefone de Vanessa vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Bianca, sua melhor amiga, convidando-a para um jantar no fim de semana. Vanessa sorriu ao ler, sentindo-se reconfortada pela amizade sólida que tinha com Bianca. Ainda assim, sua mente voltou a Ícaro, e ela tentou afastar os pensamentos negativos. Decidiu tomar um banho quente, acreditando que isso poderia acalmar a inquietação que parecia crescer a cada minuto. Mas mesmo a água quente não dissipava a sensação de que algo estava fora do lugar. Enquanto secava o cabelo, Vanessa lembrou-se de um momento recente em que Ícaro esqueceu de responder uma mensagem importante. Ele sempre foi atento, mas ultimamente parecia distraído, quase ausente. Vanessa balançou a cabeça tentando afastar a ideia de que isso poderia ser algo mais sério. Porém, as dúvidas já tinham começado a criar raízes em sua mente, mesmo que ela tentasse ignorá-las. Por fim, decidiu que não valia a pena alimentar paranoias. Era melhor dormir e enfrentar o dia seguinte. Antes de ir para a cama, Vanessa verificou o celular de Ícaro, que ele havia esquecido na sala. Não era algo que ela costumava fazer, mas a curiosidade foi mais forte. Ao abrir a tela, viu que o celular estava bloqueado com uma senha que ela não conhecia. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. Por que Ícaro mudaria algo tão básico sem avisá-la? Apesar da inquietação, ela deixou o aparelho onde estava e foi dormir, decidida a não tirar conclusões precipitadas. Os dias seguintes trouxeram mais sinais de que algo estava fora do normal. Ícaro chegava tarde todas as noites, sempre com desculpas prontas que soavam convincentes, mas frias. Vanessa, no entanto, começou a notar pequenos detalhes. A camisa dele, que antes carregava um leve cheiro de perfume, agora tinha um aroma estranho que ela não reconhecia. Não era seu cheiro e nem o dele, mas algo diferente, quase invasivo. Por mais que tentasse, ela não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado. Vanessa passou a observar os comportamentos de Ícaro de forma mais atenta. Ele costumava deixar o celular na mesa da cozinha, mas agora o carregava para todos os lugares, até mesmo para o banheiro. Ela tentava não demonstrar o que sentia, mantendo a rotina da casa como sempre, mas sua mente estava inquieta. Certa vez, enquanto ele tomava banho, Vanessa escutou o som de uma notificação no celular dele. O som pareceu ecoar em sua cabeça, alimentando uma ansiedade que ela mal conseguia conter. Decidida a não se prender apenas a suspeitas, Vanessa começou a buscar por pistas mais concretas. Certa tarde, enquanto organizava o armário do quarto, encontrou uma pequena caixa esquecida no fundo de uma gaveta. Dentro, havia um recibo de um restaurante caro, datado de uma noite em que Ícaro supostamente tinha ficado até tarde no trabalho. O nome do restaurante era familiar, mas Vanessa sabia que nunca tinha ido lá com ele.
A descoberta acendeu um alerta que agora era impossível de ignorar. Vanessa decidiu compartilhar suas preocupações com Bianca. Durante um café, contou sobre as mudanças no comportamento de Ícaro e o recibo misterioso. Bianca, sempre prática, sugeriu que ela o confrontasse, mas Vanessa não estava pronta para isso. Queria ter certeza antes de tomar qualquer atitude. Bianca então ofereceu ajuda para investigar discretamente. Vanessa hesitou, mas acabou aceitando. Precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. A partir daquele dia, Vanessa começou a observar cada movimento de Ícaro com um olhar diferente. Apesar de continuar cumprindo suas responsabilidades diárias, sua mente estava dividida. A cada sorriso de Ícaro, ela se perguntava se havia algo mais por trás. E enquanto ele parecia cada vez mais distante, Vanessa sentia que estava mais perto de desvendar o que tanto a atormentava. Uma noite, Vanessa decidiu colocar à prova suas suspeitas. Com a ajuda de Bianca, conseguiu rastrear o histórico de transações de Ícaro, utilizando uma conta compartilhada que ele havia esquecido de separar completamente. Lá, encontrou várias compras em lugares que ela desconhecia. Havia reservas em hotéis, jantares luxuosos e até mesmo um buquê de flores, que definitivamente não foi para ela. A confirmação trouxe um misto de dor e indignação que ela mal conseguia conter. Vanessa sabia que precisava de mais provas antes de confrontá-lo. Decidiu instalar um aplicativo no celular dele, algo que permitisse monitorar suas ligações e mensagens. Sentia-se culpada por tomar essa atitude, mas acreditava que merecia saber a verdade. Em poucos dias, o aplicativo começou a fornecer informações que só reforçaram suas suspeitas. Entre as mensagens, encontrou conversas com uma mulher chamada Lara. Elas eram íntimas, cheias de provocações e juras de paixão que Vanessa não ouvia há anos. O golpe mais duro veio quando, certa tarde, Vanessa escutou uma ligação entre Ícaro e Lara. Ele ria enquanto fazia piadas sobre o casamento. Dizia que Vanessa era ingênua e incapaz de perceber o que estava acontecendo. Em um momento, ele disse algo que cortou Vanessa como uma faca. Minha esposa é igual a um cavalo de carga, porque é muito fácil de montar nela. A frase, carregada de deboche, fez o sangue de Vanessa ferver. Ela desligou o monitoramento, incapaz de ouvir mais. Ao invés de se deixar dominar pela raiva, Vanessa decidiu agir com frieza. Sabia que Ícaro precisava ser pego no flagra, de forma que ele não tivesse como se defender ou mentir. A partir daquele momento, ela começou a planejar sua próxima jogada com cuidado. Queria que ele sentisse a humilhação que ela estava sentindo. Não seria apenas um confronto, seria algo que mudaria a vida dele para sempre. Nos dias seguintes, Vanessa manteve a rotina como se nada tivesse acontecido. Ela sabia que Ícaro estava acostumado com sua passividade, e isso seria sua maior vantagem. Enquanto ele ria de suas traições, Vanessa preparava um plano que o colocaria de joelhos. Não haveria espaço para arrependimentos ou desculpas. Dessa vez, ela seria a protagonista da história, não a vítima. O plano começou a tomar forma quando Vanessa decidiu investigar mais sobre Lara. Descobriu que ela era uma jovem estilista, com uma presença marcante nas redes sociais. Lara parecia confiante e despreocupada, postando fotos em restaurantes que Ícaro também frequentava. Vanessa sentiu um misto de ódio e curiosidade ao observar os detalhes que confirmavam a conexão entre os dois. Cada postagem parecia um novo golpe, mas também servia como combustível para o que ela planejava. Bianca continuava sendo seu apoio durante todo o processo. As duas passaram horas discutindo como poderiam virar o jogo. Vanessa decidiu que confrontaria Ícaro de uma forma que ele nunca esqueceria. Não seria algo violento ou impulsivo, mas um ato meticuloso, planejado nos mínimos detalhes. Bianca sugeriu que Vanessa juntasse todas as provas em um único lugar,
algo que fosse impossível de negar ou refutar. Vanessa concordou, sentindo-se cada vez mais fortalecida. A oportunidade perfeita surgiu quando Ícaro mencionou uma reunião importante que aconteceria em uma sexta-feira à noite. Vanessa sabia que isso era uma desculpa para encontrar Lara, já que ele costumava dar pistas sem querer. Decidiu que aquela seria a noite em que tudo mudaria. Com a ajuda de Bianca, preparou uma surpresa que garantiria que Ícaro e Lara nunca esqueceriam. Na sexta-feira, enquanto Ícaro saía de casa com a confiança de que Vanessa não desconfiava de nada, ela já estava pronta para agir. Vestiu-se de forma impecável, como se fosse a protagonista de um filme de vingança. Antes de sair, revisou cada detalhe do plano. As provas estavam guardadas em um pendrive, e Bianca aguardava em um ponto estratégico, pronta para intervir se fosse necessário. Ao chegar no apartamento que Ícaro usava para os encontros, Vanessa respirou fundo. Não era apenas o momento de confrontar Ícaro, mas de reconquistar sua própria dignidade. Ela sentiu uma mistura de nervosismo e adrenalina, mas estava determinada. Bateu na porta com firmeza, ouvindo os passos de Ícaro do outro lado. Quando ele abriu, o sorriso que tinha no rosto desapareceu instantaneamente ao ver Vanessa. Vanessa voltou para casa naquela noite, sentindo uma mistura de raiva e dor que mal conseguia conter. As palavras de Ícaro ecoavam em sua mente, repetindo como um disco quebrado. A humilhação que ele infligiu a ela, debochando com Lara, não era apenas cruel, mas também reveladora do homem que ele realmente era. Vanessa passou horas encarando o teto do quarto, tentando entender como alguém em quem confiava tanto podia tratá-la dessa forma. Apesar da tristeza, percebeu que tinha chegado ao limite e não podia mais ignorar os fatos. Ao amanhecer, a tristeza foi lentamente substituída por uma determinação fria. Vanessa sabia que não podia continuar como antes, mas também não queria explodir em uma briga impulsiva. Ícaro tinha subestimado sua inteligência por tempo demais, e agora ela usaria isso a seu favor. Decidiu que não agiria movida pela raiva, mas sim pela lógica e estratégia. Para isso, começou a listar todas as evidências que tinha contra ele, guardando tudo em um local seguro, longe de qualquer suspeita. A cada registro revisado, Vanessa sentia o peso da traição, mas também se sentia mais fortalecida. Aquela não era apenas uma oportunidade de expor Ícaro, mas também de se libertar de anos de desrespeito e descaso que agora ela conseguia reconhecer. Vanessa lembrou-se de Bianca, que sempre a apoiava, mesmo nos momentos mais difíceis. Decidiu que precisava conversar com a amiga para alinhar suas ideias e criar um plano que fosse implacável, mas justo. Bianca recebeu Vanessa em sua casa com um olhar preocupado. Não precisou de muitas palavras para entender que algo grave havia acontecido. Ao ouvir tudo o que Vanessa contou, Bianca ficou furiosa com Ícaro, mas também impressionada com a calma que a amiga estava demonstrando. Bianca sugeriu que, ao invés de confrontá-lo imediatamente, Vanessa aguardasse o momento certo e acumulasse ainda mais provas. Vanessa concordou, sentindo que o apoio da amiga era essencial para manter a cabeça no lugar. Com a ajuda de Bianca, Vanessa começou a traçar os primeiros passos de sua estratégia. Elas decidiram que era importante não levantar nenhuma suspeita, e por isso, Vanessa continuaria agindo de forma natural. Enquanto isso, Bianca ajudaria a monitorar os movimentos de Ícaro e Lara, garantindo que Vanessa tivesse todas as informações necessárias para agir no momento perfeito. A dor que Vanessa sentia agora estava se transformando em uma força que ela nem sabia que possuía. Vanessa decidiu que precisava de mais recursos para que seu plano funcionasse sem falhas. Além do apoio de Bianca, pensou em outra pessoa que poderia ajudá-la, Rodrigo, um amigo em comum que era advogado especializado em casos familiares. Embora Rodrigo não fosse muito próximo de Vanessa, ela sabia que podia confiar nele para fornecer orientações legais. Assim, marcou uma reunião discreta com ele,
evitando qualquer chance de Ícaro descobrir. Rodrigo ouviu com atenção, enquanto Vanessa explicava a situação. Apesar de não demonstrar abertamente, ficou surpreso com a determinação dela. Ele a aconselhou a reunir provas de maneira organizada, de modo que, caso decidisse tomar ações legais, estivesse preparada para qualquer cenário. Rodrigo também sugeriu que ela mantivesse Ícaro sob vigilância, mas sem confrontá-lo antes do momento certo. Vanessa agradeceu pelas dicas e sentiu-se ainda mais confiante em seguir com o plano. Enquanto isso, Bianca continuava ajudando Vanessa com as investigações. As duas passaram horas analisando redes sociais e registros financeiros que poderiam indicar os próximos passos de Ícaro e Lara. Bianca era astuta e sabia como interpretar pequenos detalhes que passariam despercebidos para qualquer outra pessoa. Vanessa sentiu-se grata por ter uma amiga tão leal e disposta a apoiá-la nesse momento tão delicado. As descobertas que faziam juntas só reforçavam a necessidade de agir com precisão. Vanessa começou a notar que sua força emocional estava crescendo. Onde antes havia apenas dor e angústia, agora havia determinação e clareza. Ela percebeu que o apoio de Bianca e Rodrigo não era apenas prático, mas também essencial para mantê-la firme. A cada passo dado, Vanessa sentia que estava recuperando o controle da própria vida, algo que Ícaro havia tirado dela sem que ela percebesse. Essa percepção trouxe uma nova energia para a sua missão. O relacionamento com Ícaro, por outro lado, seguia aparentemente normal. Ele não demonstrava qualquer desconfiança, o que indicava que Vanessa estava conseguindo manter sua fachada com perfeição. Ela sabia que o momento certo para agir estava se aproximando e que não podia cometer nenhum erro. Cada dia parecia um teste de paciência e autocontrole, mas Vanessa estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário para garantir que seu plano tivesse sucesso. Vanessa sabia que o próximo passo era crucial para o sucesso de seu plano. Com as informações que tinha, decidiu investigar o apartamento que Ícaro usava para seus encontros. Após dias de observação discreta, conseguiu descobrir o endereço exato. Bianca sugeriu que elas visitassem o local enquanto Ícaro estivesse, mas Vanessa achou arriscado. Decidiu então que seria mais eficaz confrontá-lo diretamente no local, desde que tivesse certeza de que Lara também estaria presente. Com o endereço em mãos, Vanessa começou a planejar cada detalhe. Ela sabia que não podia apenas aparecer sem aviso. Decidiu criar um pretexto para Ícaro e Lara estarem no apartamento ao mesmo tempo, garantindo que o confronto fosse inquestionável. Para isso, Vanessa fingiu estar organizando uma viagem de fim de semana com Bianca, mencionando casualmente a Ícaro que foi da cidade. Sua atuação foi impecável, e ele não levantou nenhuma suspeita. Enquanto isso, Vanessa passou a monitorar mais de perto os hábitos de Ícaro. Descobriu que ele sempre usava o apartamento às sextas-feiras, um padrão que ela achou conveniente para seu plano. Além disso, com a ajuda de Bianca, conseguiu confirmar que Lara também frequentava o local nesses dias. Essa descoberta foi a peça final que Vanessa precisava para agir com confiança e garantir que tudo acontecesse como planejado. Apesar de estar confiante, Vanessa sabia que precisava de um backup caso algo saísse do controle. Por isso, decidiu gravar uma mensagem explicando tudo o que havia descoberto, incluindo as provas reunidas. Ela pediu a Bianca que guardasse o material, garantindo que, mesmo que algo desse errado, Ícaro não teria como escapar das consequências. Esse passo adicional deu a Vanessa uma tranquilidade maior para seguir em frente com sua estratégia. Na noite anterior ao confronto, Vanessa revisou cada detalhe do plano. Dormiu pouco, mas acordou com a mente clara e o coração firme. Sabia que o dia seguinte seria um divisor de águas em sua vida. Ao olhar para si mesma no espelho, percebeu que algo havia mudado. Não era mais a mesma mulher que tolerava desculpas e subestimava seus próprios instintos. Estava pronta para encarar a verdade,
seja qual fosse o desfecho. Na manhã do grande dia, Vanessa começou sua rotina como se fosse um dia qualquer. Ela sabia que Ícaro precisava acreditar que tudo estava normal para que a armadilha funcionasse. Depois de um café rápido, despediu-se dele com um beijo na bochecha, algo que ele não esperava. A surpresa no rosto dele foi sutil, mas suficiente para Vanessa perceber que estava no controle. Antes de sair, ela enviou uma mensagem a Bianca, confirmando que tudo estava indo conforme o planejado. Enquanto Ícaro acreditava que Vanessa estava se preparando para sua viagem, ela começou a ajustar os últimos detalhes. Com a ajuda de Bianca, garantiu que todas as provas estavam armazenadas em diferentes dispositivos, dificultando qualquer tentativa de Ícaro negar os fatos. Além disso, Vanessa decidiu que levaria consigo algumas gravações, caso precisasse confrontar Lara diretamente. A ideia de estar preparada para qualquer cenário lhe dava ainda mais confiança. Ao longo do dia, Ícaro demonstrou um comportamento ainda mais relaxado do que o habitual. Ele parecia acreditar que Vanessa realmente não suspeitava de nada, o que reforçou a convicção dela de que seu plano estava funcionando perfeitamente. Enquanto ele saía de casa para o suposto encontro, Vanessa revisou os horários e os passos que tomaria para garantir que não houvesse erros. Tudo estava se encaixando como um quebra-cabeça meticulosamente planejado. A caminho do apartamento, Vanessa sentiu o peso da expectativa, mas também uma sensação de libertação. Sabia que aquele momento marcaria o fim de um ciclo de mentiras e o início de algo novo, mesmo que ainda incerto. Ao chegar perto do local, estacionou o carro a uma distância segura e esperou alguns minutos, observando o movimento. Bianca, que estava em contato constante, garantiu que tudo estava sob controle. Quando chegou o momento certo, Vanessa caminhou até a porta do apartamento com passos firmes. Sentiu o coração acelerar, mas não hesitou. Respirou fundo antes de tocar a campainha, sabendo que o que a esperava do outro lado era a confirmação de tudo o que ela já sabia. Ao ouvir os passos de Ícaro se aproximando, Vanessa manteve a expressão séria e se preparou para a confrontação que mudaria tudo. Vanessa respirou fundo enquanto ajustava os últimos detalhes do plano. Durante a semana, ela havia se dedicado a criar um pretexto convincente para atrair Lara ao apartamento. Fingindo ser uma cliente interessada em serviços de moda, enviou uma mensagem educada à estilista, mostrando interesse em contratar seus serviços. Lara aceitou a oferta prontamente, sem suspeitar de nada. Vanessa se sentiu mais confiante ao perceber que Lara caía na armadilha com facilidade. Cada passo era cuidadosamente calculado, e ela sabia que não podia falhar. Enquanto isso, Vanessa manteve a rotina normal em casa, interagindo com Ícaro como se nada estivesse acontecendo. Ele, completamente alheio, continuava agindo de forma displicente, acreditando que tinha tudo sob controle. Vanessa o observava com um olhar novo, vendo como ele subestimava sua inteligência e força. Essa postura dele apenas reforçava sua determinação de expor a verdade. Ao mesmo tempo, ela revisava mentalmente todos os passos do plano, certificando-se de que nada havia sido esquecido. No dia anterior ao encontro, Vanessa recebeu uma mensagem de Lara, confirmando a reunião no apartamento. Isso a deixou ainda mais segura de que o momento estava se aproximando. Para não levantar suspeitas, Vanessa mencionou a Ícaro que sairia cedo no dia seguinte para resolver questões pessoais. Ele mal reagiu, como se sua ausência fosse irrelevante. Essa indiferença foi mais um lembrete do quanto ele havia se afastado emocionalmente, tornando ainda mais claro que seu plano era o único caminho possível. Vanessa também contou a Bianca que tudo estava preparado para o grande momento. A amiga, como sempre, ofereceu apoio emocional e esteve disponível caso algo saísse do controle. Bianca sugeriu que Vanessa gravasse o encontro para usar como prova, garantindo que Ícaro não pudesse negar ou manipular a situação. Vanessa achou a ideia excelente e ajustou os detalhes para garantir que tudo fosse registrado. Sua confiança crescia a cada passo dado,
mas o nervosismo ainda rondava seus pensamentos. Na manhã do grande dia, Vanessa deixou a casa com uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que o plano exigiria equilíbrio emocional e foco. Enquanto dirigia em direção ao apartamento, sentiu um frio na barriga, mas também uma força que nunca havia experimentado antes. Ela estava prestes a enfrentar a maior humilhação de sua vida, mas não como vítima. Dessa vez, Vanessa seria a protagonista de sua própria história, e ninguém a faria recuar. Ao chegar perto do apartamento, Vanessa estacionou o carro em uma rua discreta, onde pudesse observar o local sem ser notada. Lara já estava lá, como combinado, e Vanessa percebeu que Ícaro também havia acabado de chegar. Isso era exatamente o que ela esperava, e o timing parecia perfeito. Ela aproveitou para revisar os equipamentos de gravação, garantindo que nada falharia no momento decisivo. Cada detalhe havia sido planejado para que Ícaro e Lara não tivessem como escapar da verdade. Vanessa ficou alguns minutos no carro, respirando profundamente para se acalmar. Sabia que aquele era o momento que definiria o futuro de sua vida. As memórias das humilhações, das mentiras e da frase cruel que Ícaro disse a Lara vieram à tona, reacendendo sua determinação. Ela não estava ali apenas para confrontar a traição, mas também para recuperar sua dignidade. Quando sentiu que estava pronta, saiu do carro e caminhou em direção ao prédio com passos firmes e decididos. Ao chegar à entrada do apartamento, Vanessa hesitou por um instante. A campainha estava logo à sua frente, mas ela sabia que ao tocá-la, não haveria como voltar atrás. Depois de respirar fundo mais uma vez, pressionou o botão e aguardou. Do lado de dentro ela ouviu passos se aproximando e o som da voz de Ícaro chamando Lara. Quando ele abriu a porta, o olhar surpreso e assustado que lançou a Vanessa foi tudo o que ela precisava para confirmar que seu plano estava funcionando. Vanessa entrou sem ser convidada, mantendo a postura confiante que havia ensaiado tantas vezes. Lara, que estava sentada no sofá, ficou visivelmente desconfortável ao vê-la. A tensão no ar era palpável e ninguém sabia ao certo como reagir. Ícaro tentou dizer algo, mas Vanessa levantou a mão, interrompendo-o antes que ele pudesse começar. Com calma, tirou o celular do bolso e anunciou que tinha algo importante para mostrar. Era o início de uma revelação que ninguém naquele apartamento esqueceria. Com um clique, Vanessa começou a reproduzir os áudios que havia gravado, incluindo a conversa em que Ícaro a comparava a um cavalo de carga. As palavras ecoaram no ambiente e o constrangimento no rosto de Ícaro era evidente. Lara, por outro lado, parecia cada vez mais confusa, tentando entender o que estava acontecendo. Vanessa manteve a calma enquanto os encarava, sabendo que aquele era apenas o começo do que estava por vir. O momento de desmascarar os dois estava só começando. No pequeno apartamento, o silêncio que se seguiu à reprodução dos áudios foi ensurdecedor. Ícaro tentou falar novamente, mas Vanessa permaneceu firme, deixando claro que não estava ali para ouvir desculpas. Lara, visivelmente desconfortável, começou a juntar as peças e percebeu que havia sido manipulada. "Você mentiu para mim?" ela perguntou a Ícaro com a voz tremendo. Vanessa não esboçou nenhuma reação, apenas observou os dois, sentindo que o controle estava completamente em suas mãos. Ícaro tentou minimizar a situação, dizendo que tudo aquilo era um grande mal-entendido. Mas Vanessa estava preparada. Com calma, ela mostrou as provas que havia reunido ao longo das semanas, mensagens, recibos e fotos que detalhavam a traição. Cada evidência parecia um golpe, destruindo qualquer possibilidade de Ícaro negar os fatos. Lara, ao ver as imagens, afastou-se dele, claramente abalada. Vanessa, por outro lado, sentiu-se mais forte do que nunca, vendo a verdade finalmente sendo exposta. "Eu me cansei de ser humilhada", Vanessa começou, olhando diretamente para Ícaro. "Você achou que eu nunca descobriria,
que eu aceitaria viver assim para sempre. Mas agora você vai entender o que significa subestimar alguém. As palavras de Vanessa carregavam uma calma assustadora, o que tornava tudo ainda mais impactante. Ícaro parecia perdido, tentando encontrar algo para dizer, mas a avalanche de evidências o deixava sem reação. Lara, ainda em choque, começou a juntar suas coisas, claramente decidida a sair daquele lugar. A postura de Vanessa era inabalável, e cada palavra que ela dizia parecia pesar no ambiente. Você me traiu, mentiu e me desrespeitou. Agora você vai lidar com as consequências de suas ações. Ícaro, pela primeira vez, parecia realmente perceber a gravidade da situação. Ele tentou se aproximar de Vanessa, mas ela deu um passo para trás, mantendo a distância. Era claro que não havia mais espaço para arrependimentos ou desculpas. O controle da narrativa estava totalmente nas mãos dela. Quando Lara finalmente saiu do apartamento, deixando Ícaro e Vanessa sozinhos, a tensão aumentou ainda mais. Vanessa pegou seu celular novamente e fez uma última declaração. Eu não estou aqui para destruir você, Ícaro. Você fez isso sozinho. Estou aqui para recuperar o que é meu e garantir que você nunca mais subestime ninguém assim. Sem dar chance para ele responder, Vanessa se virou e saiu do apartamento, deixando Ícaro com a sensação de que sua vida acabara de desmoronar. Ao sair do apartamento, Vanessa sentiu uma mistura de alívio e satisfação. O peso que ela carregava por semanas parecia ter desaparecido, dando lugar a uma sensação de liberdade. Enquanto caminhava para o carro, Bianca ligou para saber como tudo havia ocorrido. Vanessa contou o essencial, dizendo que o plano havia funcionado exatamente como o esperado. Bianca, animada, elogiou a coragem da amiga, lembrando-a de que aquele era apenas o começo de sua nova fase. Vanessa sorriu, sentindo-se pronta para o que viesse. Durante o trajeto de volta para casa, Vanessa refletiu sobre tudo o que havia vivido nos últimos dias. Ela sabia que expor Ícaro e confrontar Lara eram passos importantes, mas ainda havia muito a ser resolvido. As lembranças do casamento vinham e iam, misturando-se com a realidade da traição. Mesmo com a vitória, Vanessa sentia que o processo de cura seria longo. Mas, pela primeira vez, ela se sentia preparada para enfrentar isso sozinha, sem medo de falhar. Chegando em casa, Vanessa organizou todas as provas que havia utilizado, armazenando-as com segurança. Embora não tivesse certeza de que usaria tudo em uma ação legal, sabia que era importante estar preparada para qualquer eventualidade. Ela passou algum tempo revisando os próximos passos, desde a separação oficial até as medidas, para garantir que Ícaro não pudesse manipular a narrativa. Era estranho pensar que o homem que ela amou tanto havia se transformado em alguém que ela precisava enfrentar. Nos dias que se seguiram, Vanessa começou a redescobrir aspectos de si mesma que havia deixado para trás. Pequenos prazeres, como ouvir suas músicas favoritas ou dedicar tempo à leitura, voltaram a fazer parte de sua rotina. Era como se ela estivesse reconstruindo sua identidade, tijolo por tijolo, após anos de negligência emocional. A cada nova conquista sentia-se mais conectada consigo mesma, mais forte e mais livre. Ainda assim, Vanessa sabia que o caminho para a liberdade total exigiria coragem e resiliência. Ela não tinha todas as respostas, mas sabia que o mais importante era continuar em frente. A exposição de Ícaro foi apenas o começo de sua jornada, e ela estava determinada a escrever o próximo capítulo com suas próprias mãos. Sem medo, sem dúvidas, e com a certeza de que desta vez ela era a protagonista de sua própria história. A porta do apartamento se fechou atrás de Vanessa, deixando Ícaro e Lara sem saída. A presença dela naquele lugar era o último cenário que Ícaro esperava, e o impacto foi instantâneo. Vanessa, com a postura serena e implacável que havia planejado, colocou o celular sobre a mesa. Eu vim mostrar a vocês o que acontece quando alguém acha que pode me fazer de idiota, começou.
com a voz controlada, mas carregada de firmeza. Lara olhava para Ícaro em busca de respostas, mas o silêncio dele a deixava ainda mais nervosa. Vanessa iniciou o confronto exibindo as mensagens que havia recuperado, descrevendo em detalhes cada traição. Lara, chocada, tentava argumentar que não sabia que Ícaro ainda era casado. Vanessa, no entanto, não estava interessada em desculpas. Você pode fingir que não sabia, mas o problema aqui é ele, disse, apontando diretamente para Ícaro, que parecia afundar cada vez mais no sofá. Lara, constrangida, começou a perceber que havia caído em uma teia de mentiras que Ícaro criara para ambos. A cada prova apresentada, Ícaro tentava justificar seus atos, mas Vanessa não deu espaço para que ele conduzisse a conversa. Você me chamou de cavalo de carga, não foi? Perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Quero ver se você consegue sustentar essa piada agora. O deboche que Ícaro tinha mostrado na ligação parecia ter evaporado completamente. Ele estava acuado, encarando não apenas as consequências de seus atos, mas também a força que nunca havia reconhecido em Vanessa. Lara, que inicialmente parecia defensiva, começou a questionar Ícaro de maneira mais incisa. Você disse que era separado, que ela sabia de tudo, gritou, incrédula. Vanessa aproveitou a oportunidade para revelar mais mensagens que contradiziam cada uma das justificativas de Ícaro. O confronto entre os dois apenas fortalecia a posição de Vanessa, que observava com uma calma fria. Ela havia esperado por aquele momento, e agora tudo estava se desenrolando exatamente como planejado. No final do confronto, Lara se levantou abruptamente, recolhendo suas coisas e anunciando que nunca mais queria ver Ícaro. Vanessa, por sua vez, não moveu um músculo, observando a cena com satisfação silenciosa. Ícaro tentou segurar Lara, mas ela o afastou, saindo do apartamento sem olhar para trás. O silêncio que ficou entre Vanessa e Ícaro era ensurdecedor. Ele tentou dizer algo, mas Vanessa levantou a mão, indicando que não estava interessada em ouvir. A conversa ainda não acabou, mas eu decido quando ela termina, disse antes de sair. Após sair do apartamento, Vanessa parou no corredor, respirando profundamente. O peso de tudo que havia acabado de acontecer ainda pairava sobre ela, mas, ao mesmo tempo, havia uma leveza. Ela sabia que aquele era apenas o começo de sua vingança, mas já sentia que havia recuperado parte do poder que Ícaro tentou tirar dela por tanto tempo. Antes de ir embora, enviou uma mensagem para Bianca, informando que a primeira etapa do plano havia sido concluída com sucesso. Enquanto dirigia para casa, Vanessa revisava mentalmente os próximos passos. Sabia que Ícaro tentaria se defender ou buscar formas de minimizar os danos, mas ela já estava um passo à frente. Todas as provas estavam organizadas e a decisão de usá-las legalmente já havia sido tomada. Ao mesmo tempo, Vanessa começou a refletir sobre o impacto emocional daquele confronto. Apesar de estar fortalecida, sabia que o caminho para superar tudo isso seria longo e desafiador. Ao chegar em casa, Vanessa começou a organizar os papéis do divórcio. Tinha a ajuda de Rodrigo, o advogado que Bianca havia indicado, e sentia-se confiante de que estava tomando as decisões certas. Além disso, Vanessa começou a redescobrir pequenos prazeres que havia abandonado durante o casamento, como ouvir suas músicas favoritas e cozinhar para si mesma. Essas pequenas vitórias eram lembretes de que sua vida não precisava girar em torno de Ícaro ou de sua traição. Ícaro, por outro lado, tentou contatá-la várias vezes ao longo dos dias seguintes, mas Vanessa o ignorou completamente. Ela sabia que ele estava desesperado para explicar ou manipular a situação, mas não daria essa oportunidade. Vanessa havia decidido que, a partir daquele momento, sua paz e bem-estar eram prioridades absolutas. Cada ligação ignorada e mensagem deixada sem resposta eram formas de reforçar que ela não estava mais disposta a tolerar nenhum desrespeito. Enquanto se preparava para as próximas etapas, Vanessa percebeu que estava finalmente recuperando sua autoestima.
Ela havia enfrentado uma das maiores humilhações de sua vida, mas não deixaria isso defini-la. Em vez disso, usaria aquela experiência como um ponto de virada. Era como se, pela primeira vez em anos, ela estivesse vivendo para si mesma, sem medo ou inseguranças. Vanessa sabia que ainda havia muito a fazer, mas estava pronta para continuar. Alguns dias após o confronto no apartamento, Ícaro apareceu na porta da casa que antes dividia com Vanessa. Ele parecia abatido, com olheiras profundas e roupas desalinhadas, como se tivesse perdido todo o controle de sua vida. Vanessa, no entanto, não demonstrou qualquer empatia. "O que você quer aqui?" perguntou, sem sequer abrir totalmente a porta. Ícaro, com a voz trêmula, começou a implorar por uma chance de se explicar, mas Vanessa já não estava disposta a ouvir suas desculpas. Ícaro tentou usar argumentos emocionais, mencionando os anos que passaram juntos e tudo o que haviam construído. No entanto, Vanessa sabia que essas palavras não passavam de manipulações disfarçadas de arrependimento. "Você não está arrependido pelo que fez?" respondeu ela firme. "Você só está desesperado porque perdeu o controle da situação." A frieza em suas palavras deixou Ícaro ainda mais desestabilizado. Mas Vanessa não tinha a intenção de suavizar sua postura. Enquanto ele continuava tentando argumentar, Vanessa pegou um envelope que estava sobre a mesa da sala. Dentro estavam os papéis do divórcio, já preparados e prontos para serem assinados. Ela entregou o envelope a Ícaro, dizendo que aquela era a única conversa que ainda precisavam ter. Ícaro olhou para os papéis com incredulidade, como se não acreditasse que Vanessa realmente estivesse disposta a seguir em frente sem ele. "Isso é o que você merece", disse ela antes de fechar a porta. Apesar da tentativa de Ícaro de se justificar, Vanessa sabia que havia tomado a decisão certa. Ela não precisava mais de validação ou explicações. A traição dele era um reflexo de seu próprio caráter, e não de qualquer falha dela. Com os papéis do divórcio entregues, Vanessa sentiu que havia dado mais um passo em direção à liberdade. A sensação de controle sobre sua própria vida era algo que ela não experimentava havia muito tempo. Vanessa ligou para Bianca, após o encontro com Ícaro, compartilhando os detalhes da conversa. A amiga a parabenizou por sua força e lembrou-a de que essa era apenas uma etapa do processo. Vanessa concordou, mas sabia que aquele momento marcava o fim de um capítulo doloroso e o início de uma nova jornada. Ícaro havia sido exposto, e ela finalmente estava no controle do próprio destino. Enquanto Vanessa consolidava sua vitória, Lara também enfrentava as consequências do confronto. Após sair do apartamento naquele dia, Lara começou a questionar todas as promessas que Ícaro havia feito. As mensagens e provas apresentadas por Vanessa eram impossíveis de ignorar, e Lara percebeu que havia sido enganada durante todo o relacionamento. A raiva e o constrangimento que sentia eram avassaladores, mas também serviam como motivação para cortar qualquer laço com Ícaro. Em uma tentativa de confrontá-lo, Lara enviou uma mensagem exigindo explicações. Ícaro respondeu de forma evasiva, tentando minimizar a gravidade da situação e culpando Vanessa por exagerar. No entanto, Lara não estava mais disposta a aceitar desculpas ou manipulações. As mentiras de Ícaro haviam destruído completamente a confiança dela, e Lara sabia que o único caminho era se afastar dele de uma vez por todas. Ela bloqueou seu número e decidiu não olhar para trás. Lara também começou a refletir sobre seu papel em toda aquela situação. Embora acreditasse nas mentiras de Ícaro, sabia que tinha ignorado sinais de que algo estava errado. A experiência serviu como uma lição amarga, mas necessária, sobre a importância de valorizar sua própria intuição. Ela decidiu focar em sua carreira e em reconstruir sua autoestima, deixando o episódio para trás. Para Lara, aquele era o fim de um ciclo e o início de uma nova fase. Enquanto isso, Vanessa sentia uma estranha satisfação ao saber que Ícaro estava sozinho e lidando com as consequências de suas ações.
Ela não desejava o mal de Lara, mas estava aliviada por saber que a outra mulher também havia se afastado dele. Ícaro havia perdido tudo por conta de sua arrogância e desrespeito, e Vanessa sabia que ele teria que conviver com isso. Para ela, aquela era a justiça sendo feita, sem precisar de sua intervenção direta. Com Ícaro completamente isolado, Vanessa começou a enxergar um futuro mais claro e promissor. Lara e ela, de formas diferentes, haviam superado a manipulação e a humilhação que ele impôs. Vanessa sabia que a jornada ainda não estava completa, mas sentia que cada dia a afastava mais da dor e a aproximava da liberdade emocional que tanto almejava. Ela estava pronta para seguir em frente sem olhar para trás. Nos dias seguintes ao recebimento dos papéis do divórcio, Ícaro parecia viver em um estado constante de negação e desespero. Ele tentava de todas as formas entrar em contato com Vanessa, mas não recebia nenhuma resposta. Em um último ato de tentativa de controle, Ícaro foi até a casa de Bianca, acreditando que a amiga de Vanessa poderia ser sua aliada. Porém, Bianca, sem paciência, deixou claro que não seria cúmplice de alguém que traiu e humilhou a mulher que ela tanto admirava. As palavras diretas de Bianca o atingiram como um soco. Com o isolamento aumentando, Ícaro começou a refletir sobre como havia perdido o controle de tudo ao seu redor. O apartamento que antes era seu refúgio para as traições agora parecia um espaço vazio, carregado de lembranças amargas. Ele percebia que as decisões que tomara não apenas destruíram seu casamento, mas também deixaram cicatrizes profundas em sua própria vida. Mesmo assim, Ícaro ainda tentava justificar suas ações para si mesmo, buscando razões para culpar Vanessa. A vida profissional de Ícaro também começou a sofrer os impactos de suas escolhas. Vanessa, que sempre o apoiou nos momentos difíceis, não estava mais ao seu lado para aliviar o peso do trabalho. Sem a estrutura emocional que o casamento oferecia, ele começou a cometer erros no trabalho e perdeu a confiança dos colegas. Cada dia parecia pior do que o anterior, e a sensação de estar sozinho era esmagadora. Ícaro finalmente começou a entender que Vanessa não retornaria. Ao mesmo tempo, Ícaro foi obrigado a enfrentar as consequências financeiras do divórcio. Vanessa, com a ajuda de Rodrigo, havia garantido que ele não pudesse escapar de suas responsabilidades legais. Ele viu parte de seus bens sendo redistribuída e percebeu que sua estabilidade estava ruindo rapidamente. O homem que antes se sentia superior e invencível agora enfrentava o resultado direto de sua arrogância e desprezo pelas pessoas que o cercavam. Com o passar do tempo, Ícaro percebeu que sua obsessão por manter contato com Vanessa não tinha mais propósito. Ele não tinha nada a oferecer e sabia que ela havia recuperado algo que ele nunca mais conseguiria tirar dela, sua liberdade. A realidade finalmente o atingiu por completo, deixando-o com um vazio que ele mesmo criara. Pela primeira vez, Ícaro sentiu o peso de suas escolhas como algo definitivo, irreversível. Enquanto Ícaro lidava com o caos que ele mesmo causou, Vanessa estava assumindo o controle de sua vida de uma forma que nunca havia imaginado antes. O divórcio não era apenas uma separação legal, era o símbolo de sua libertação emocional. Com a ajuda de Rodrigo, Vanessa conseguiu assegurar uma parte significativa dos bens que haviam sido construídos durante o casamento. Cada assinatura no acordo final era um lembrete de que ela não era mais dependente de ninguém para ser feliz. Ao receber a notificação de que o processo de divórcio estava finalizado, Vanessa organizou uma reunião com Bianca para celebrar o novo capítulo de sua vida. Juntas, relembraram os desafios que enfrentaram, e Bianca a elogiou pela coragem e determinação que demonstrou em cada etapa. Vanessa, por sua vez, agradeceu à amiga por estar ao seu lado quando mais precisava. A amizade delas se tornara um dos pilares de sua reconstrução pessoal, e isso era algo que Vanessa valorizava profundamente. Com a estabilidade financeira garantida e o peso do passado deixado para trás, Vanessa começou a investir em si mesma.
Ela retomou projetos pessoais que havia abandonado, como aulas de cerâmica e um curso de empreendedorismo que sempre quis fazer. Cada nova conquista era uma reafirmação de que sua felicidade não dependia de ninguém além dela mesma. O brilho que antes foi ofuscado pelo casamento tóxico começava a retornar aos poucos. Ícaro tentou, mais uma vez, enviar uma mensagem, dessa vez pedindo uma conversa definitiva. Vanessa leu a mensagem, mas decidiu não responder. Ela não sentia raiva ou rancor, apenas uma profunda indiferença. Ícaro não tinha mais poder sobre ela, e isso era tudo o que importava. Vanessa sabia que sua decisão de não abrir espaço para ele novamente era a chave para preservar sua paz. Seu foco estava em construir o futuro e nunca mais permitir que alguém a fizesse duvidar de si mesma. Ao olhar para tudo que conquistou desde que decidiu enfrentar a verdade, Vanessa percebeu que a maior vitória não estava nos bens que havia recuperado ou nas provas que reuniu contra Ícaro. Sua verdadeira vitória estava no fato de que ela havia recuperado sua identidade, algo que nenhuma traição ou humilhação poderia tirar dela novamente. Vanessa agora era uma mulher renovada, e sua força era sua maior conquista. Com o divórcio oficializado e tudo resolvido, Vanessa sentia como se estivesse vivendo um renascimento. Ela havia deixado para trás não apenas Ícaro, mas também todas as inseguranças e limitações que carregava durante o casamento. Pela primeira vez em muito tempo, sua vida girava em torno de seus próprios desejos e objetivos. Ela havia se matriculado em um curso de design, algo que sempre sonhou, e passava os dias se dedicando a atividades que despertavam sua criatividade. Cada conquista, por menor que fosse, reafirmava a liberdade que ela havia recuperado. E agora, se você chegou até aqui e está acompanhando a jornada de Vanessa, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a espalhar histórias como essa e nos motiva a trazer conteúdos ainda mais emocionantes. Também ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Porque quem sabe você não está inspirando alguém a tomar as rédeas da própria vida. A amizade de Bianca continuava sendo uma grande força na vida de Vanessa. As duas se encontravam frequentemente para rir, conversar e compartilhar ideias. Bianca estava feliz em ver a transformação da amiga e dizia que Vanessa era um exemplo de superação e resiliência. Essa conexão reforçava em Vanessa a certeza de que ela nunca mais aceitaria menos do que merecia. A relação com Bianca era um lembrete constante de que apoio verdadeiro pode transformar vidas. Enquanto Vanessa planejava o futuro, ela começou a escrever um diário sobre sua experiência, não apenas para processar tudo o que havia vivido, mas também para ajudar outras mulheres que pudessem estar enfrentando situações semelhantes. Era um projeto pessoal e terapêutico, mas ela via nisso a possibilidade de inspirar outras pessoas a enxergarem sua própria força. Para Vanessa, contar sua história era uma forma de fechar o ciclo com dignidade e empoderamento. Vanessa sabia que o caminho adiante ainda traria desafios, mas estava pronta para enfrentá-los com a coragem que encontrou dentro de si. A liberdade que sentia agora era algo que ela nunca abriria mão novamente. Ícaro fazia parte de um capítulo que ela escolheu encerrar, e o futuro estava totalmente em suas mãos. Com cada passo dado, Vanessa escrevia uma história de superação, inspirando todos ao seu redor. Meses após o fim de tudo, Vanessa estava em um lugar completamente diferente, tanto emocional quanto mentalmente. A mulher que antes tolerava desrespeito e traições agora era dona de uma vida plena, construída por suas próprias escolhas. Ela investiu tempo em se autoconhecer, experimentando novas atividades e desafiando seus próprios limites. Cada decisão que tomava era um lembrete de sua força e de que ninguém jamais deveria subestimá-la novamente. Vanessa finalmente era livre. Se você tem acompanhado até agora e quer fazer parte dessa comunidade, considere se tornar membro do canal. Com isso,
Você terá acesso a conteúdos exclusivos, participará de discussões mais profundas sobre histórias como essa e poderá ajudar a manter o canal ativo para alcançar mais pessoas. Além disso, como membro, você estará contribuindo para que mais histórias impactantes sejam compartilhadas. A transformação de Vanessa não foi apenas interna. Ela também inspirou outras mulheres que acompanharam sua trajetória e perceberam que nunca é tarde para recomeçar. A história de Vanessa não era apenas sobre superar uma traição, era sobre se libertar de tudo o que aprendia e redescobrir o valor da própria felicidade. Esse impacto positivo na vida de outras pessoas era um reflexo do poder que sua jornada ganhou ao ser compartilhada. No final, Vanessa refletia sobre o quanto tudo aquilo a transformou. A frase de Ícaro, que no início havia sido um golpe, agora era apenas uma lembrança insignificante. Ela sabia que sua força vinha de dentro, e não de validação externa. Ele pensou que era forte por me humilhar, mas não imaginava a força que existe quando alguém decide se libertar. Essa frase resumia tudo o que Vanessa havia vivido e a conclusão de sua jornada. Antes de sair, não esqueça de conferir os vídeos sugeridos na tela final. Eles estão cheios de histórias impactantes, que certamente vão te emocionar ou inspirar. Clique agora e continue mergulhando em conteúdos que transformam vidas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.